A gente sempre assiste a reportagens sobre erros médicos, negligências médicas. Esse é o tipo de situação que sempre provoca muita dor, tristeza nos pacientes, nas famílias. Mas o que fazer em casos como esses? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o advogado Tayan Cruz. Tudo bem, Tayan? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando que existe uma diferença entre erro médico e negligência médica, né? Pois erro médico é muito diferente de negligência médica, porque um é uma espécie, outro é o gênero. O Código Civil, ele caracteriza três tipos de ato ilícito, né, que são os erros que são passíveis de indenização, que é a negligência, a inércia e a imperícia. O erro médico, se ele for causado por dolo, ele já é uma questão até criminal, se ocorrer óbito ou a pessoa fique com uma lesão permanente. Já quando há culpa, em alguns casos existem crimes, né, que prevê a modalidade culposa, e quando não há essa previsão, a pessoa tem o direito de uma indenização por dano moral, né? Ou por dano material. Vai depender do caso. Certo. Vamos só explicar para o pessoal que tem uma diferença de dolo e culpa, né? Dolo é quando tem a intenção e culpa é quando acontece sem ter tido a intenção de fazer mal, é isso, né? Isso. E assim, que casos, por exemplo, a gente pode exemplificar como negligência médica? Negligência, vamos diferenciar a imperícia, a imprudência e a negligência. A imperícia é aquela pessoa que faz uma coisa que não tem capacidade de fazer. É um cirurgião cardíaco que vai fazer uma cirurgia neurológica. Ele não tinha capacidade de realizar aquele tipo de tratamento. Como também a negligência é aquilo que a pessoa deveria de fazer e não faz. A imprudência é aquela pessoa que faz aquilo que não devia fazer, age com desmazelo, sem nenhum tipo de precaução, sem nenhum tipo de cuidado com o ato que ela vai fazer. Certo. E aí, nos casos de negligência, as pessoas normalmente acaba acontecendo mortes até, né? O que as pessoas podem fazer, como é que funciona? É importante ter essa presença do advogado sempre junto para dar um apoio mesmo, né? A negligência, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode também culpabilizar todo um setor da saúde em prol do sentimento da dor do paciente, né? É muito importante a gente verificar se o médico ele agiu para atender um socorro, uma urgência, uma emergência, a pessoa estava em risco de óbito ou de uma lesão grave, etc. Ou se era uma questão que a pessoa estava amparada por um hospital credenciado com aparato, né, para realizar aquele procedimento. Visto que não tinha aquele aparato e o médico atua de forma negligente, ele deve ser responsabilizado tanto no âmbito administrativo, né, pelo CRM, tanto penalmente e tanto civilmente, pelo ato que ele cometeu. A gente pode falar que é um pouco mais difícil de configurar essa negligência, de conseguir essas provas nesse caso? Olha, as provas de negligência, a gente tem que ter muito cuidado e até para passar para o público, é que as provas elas são mais complexas, né, de negligência. Já em perícia, comprovando, né, que a pessoa não tem capacidade de realizar aquele ato, né, aquele ato médico, sendo desde o diagnóstico até uma operação, é muito simples, caracterizam a imperícia. Já a negligência tem toda essa linha tênue entre socorro, urgência, emergência, né? A pessoa está atuando para minimizar a dor, né?
e aquela questão de que ele foi negligente, ele deveria de agir de forma mais cautelosa, mais prudente, mais temerosa. Então, existem até o CRM tem uma lista de procedimentos, né, que dentro dessa lista baseia-se até as defesas e os pedidos dentro dela. Então, tem um protocolo, que o médico tem que seguir aquele protocolo. Certo. E assim, como é muito delicado o assunto, né, e talvez muitas pessoas ainda fiquem com algumas dúvidas, as pessoas podem te contactar de alguma forma? Como é que elas podem te contactar para tirar essas dúvidas mesmo, né, ou para saber um pouco mais sobre o assunto, ou para ter certeza se aconteceu ou se não aconteceu com elas? Eu tenho Instagram, né, Ferreira Cruz Advogados. A gente pode passar o telefone também, que é o 31 99 441 3039. Nesse telefone é o WhatsApp do escritório mesmo. A gente tira qualquer dúvida, informação, a gente está aí para ajudar. Legal. Então, Instagram, só vamos repetir, @ Ferreira Cruz Advogados ou @ Taian Fernando. Legal. E o telefone é o 9931, né? 99441 3039. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, tenha uma boa noite. Obrigada, você também.